queridos, boa noite. Boa noite. Isso, boa noite quem está também nos acompanhando pela internet. Hoje nós temos aqui uma presença especial, o pessoal da DPM. Eu vou chamar o Marte para vir aqui à frente. O Marte é um grande amigo que nós temos. Já conheço o Marte há alguns anos, nem sei quantos anos, Marte, mas já te conheço há alguns anos. E ele é um presente de Deus na minha vida. O testemunho da vida do Marte, acho que isso não vai ser hoje. Outro dia você vai ter que vir aqui para contar só o testemunho, pessoal. Mas o Martin Heffer, ele tem um chamado muito especial para a missão de Deus, mas em primeiro lugar, o Martin, ele tem um chamado do Senhor para viver com Jesus. E o que Deus já fez na vida do Martin, da família dele, continua fazendo na vida dos filhos e agora já netos, é algo muito especial. E quando a gente conhece um pouquinho mais de perto as pessoas e ouve as histórias, a gente vai entendendo também que tudo é graça e misericórdia, né, Martin? E hoje a gente tem a alegria de não ter só o Martin aqui, mas também o nosso querido irmão Rainer, junto com a Sabine, sua esposa, irmãos preciosos, diretores da DPM na Alemanha, mas com um trabalho com uma inserção muito grande aqui no Brasil, Costa Rica e Paraguai, e daqui a pouco eles vão falar um pouquinho da DPM. E também o filho do Martin, mas construindo já sua própria história missionária agora. Vai ser daqui a pouco o pai do Mica, tá? Agora é filho do Martin, mas daqui a pouco ele vai ser o pai do Mica. Mas o Mica e a Raquel, Mica é nascido aqui, né, Mica, no Brasil, né? E a Raquel também, brasileira, mas eles estão em plena lua de mel e estão curtindo a lua de mel assim, fazendo agora missão aqui no Brasil. Eles vão ficar aqui alguns anos e vai ser um presente também saber que Deus estará usando esse casal para uma obra tão bonita que o Senhor tem chamado eles para o norte do nosso país. Daqui a pouco eles vão falar também. Então é um presente ter vocês aqui conosco. E nós queremos orar neste momento e depois o Martin vai apresentar melhor o trabalho, os irmãos que estão aqui conosco. E também nós queremos ouvir com bastante atenção esse impulso missionário para as nossas vidas, daquilo que Deus tem feito, não somente aqui em Balneário, mas também em outros lugares e através de tantas obras missionárias que Ele tem levantado no nosso tempo. Senhor, nós queremos desde já agradecer a Ti pela vida do Martin, pela sua família, os filhos, netos, pela vida do Mica, da Raquel, podem estar aqui conosco também, pela vida também do Rainer e da Sabine. Obrigado, Senhor, pela vida desses irmãos que têm servido a Ti com o coração também entregue ao Senhor e focado no Teu reino, e que o Senhor esteja abençoando a vida desses irmãos, também suas famílias, filhos, esteja abençoando os netos, e obrigado também, nós Te louvamos por mais um ano de vida que o Senhor tem dado a irmã Sabine e também esses 38 anos de casados que o Senhor tem concedido à vida do Rainer e da Sabine. Obrigado, Senhor. E esteja agora também comunicando ao nosso coração, a partir desse testemunho e daquilo que o Senhor tem feito no trabalho da DPM e por meio deles, levando o Evangelho também a tantas outras pessoas e povos, especialmente pensando os povos indígenas. Nós Te louvamos, Senhor, que temos instituições comprometidas também com essa obra missionária. Assim, ó Deus, nos abençoe no ouvir desse compartilhar. Em Teu nome, Jesus. Amém. Uma boa noite. Muito obrigado pelo convite. Realmente, acho que nos encontramos primeira vez em 2016, ainda em Cascavel. E quando a Regis, a esposa, estava lá, ela me perguntou se eu conheço ela ainda. Mas, muito bom. E, irmãos queridos, não pensam que chegaram santos alemães. Nós somos pecadores. E nós só estamos aqui pela misericórdia e graça de Deus. Eu estou agora já 30 anos na DIPM esse ano.
mas eu nunca pensei que vou ser um dia missionário. Até hoje, para mim, o sapato é muito grande para caber. Mas Deus chama não os perfeitos, Ele chama pecadores. E Ele dá perdão, Ele dá graça, Ele dá um novo começo. Nós queremos realmente contar um pouco da nossa vida. Eu vou pedir o meu chefe, o Rainer, na frente. Rainer, komm mal bitte vor. Porque ele trouxe-nos uma palavra de Deus. Tá? E depois a gente vai contar um pouco também da minha vida. O Mika e a Raquel também vão falar um pouco também. Mas em tudo queremos engrandecer o único, suficiente Salvador Jesus Cristo. Ele está presente, não visível, mas real. E o Rainer, desde 2019, ele é diretor da nossa missão. Ele trabalhava como contador despachante. Então, hoje, olha, depois quem precisa de conselho nas finanças, né? Pode perguntar a ele, tá bom? Ele não trouxe o euro muito assim para pagar suas dívidas, mas ele pode ajudar, né? Como cuidar bem o dinheiro. E agora, mas eu vou deixar a palavra com ele, vou tentar traduzir, porque tem outros alemães aqui, se ainda não estou bem dentro do português, vocês me ajudam, tá bom? Ich habe mich kurz ein bisschen vorgestellt, dass du die Finanzen nicht auskennst. Ich habe natürlich keine Euro mitgebracht, aber wenn jemand Hilfe braucht, um Geld umzugehen, kannst du das sehr gut helfen. Null Problem. Okay. Schönen guten Abend. Uma boa noite. Er sollte mich übersetzen. Ele tem que me traduzir. Und bevor ich ein Wort gesagt habe, spricht er schon 3 Minuten. E antes que eu falei uma palavra, ele já falava 3 minutos. Das macht mich ein wenig unsicher. Isso me faz um pouco inseguro. Kann ich ganz ruhig sein. Alles tranquilo. Ich habe euch heute einen Vers mitgebracht und vielen Dank, dass wir heute diesen Gottesdienst miteinander feiern dürfen. Eu trouxe um versículo e muito obrigado que podemos comemorar esse culto juntos. Meine Mitarbeiter haben mir 5 Minuten gegeben, etwas Intelligentes zu sagen. Os meus obreiros me deram 5 minutos para falar uma coisa aqui. Ich werde versuchen, diese 5 Minuten sinnvoll zu füllen. Eu vou tentar encher esses 5 minutos com razão. Als der Micha seinen Aussendungsgottesdienst hatte, kam folgender Vers in der Bibel. Quando o Mika tinha aquele culto de envio para cá como missionário, eu li o seguinte versículo na Bíblia. Dieser Vers steht in 1. Mose 3, Vers 8. Esse versículo nós lemos em Gênesis 3, versículo 8 na Bíblia. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte. Eles escutaram a voz do Senhor que estava passeando pelo jardim. Und dieser Vers hat mich nicht mehr losgelassen. E esse versículo não me deixou mais. Dieser Vers steht in einer vollkommenen Welt. Esse versículo está dentro de mundo perfeito. Und diese Welt wurde kurz danach zerstört. E esse mundo foi destruído pouco depois. Die Welt war kaputt, E o mundo estragou. aber in dieser vollkommenen Welt passierten 2 Dinge. Naquele mundo ainda perfeito aconteceram 2 coisas. Sie hörten Gottes Stimme Eles escutaram a voz de Deus und Gott wohnte unter ihnen. e Deus habitava entre eles. Und danach war das vorbei. E depois essa coisa maravilhosa foi. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Mas isso não é a verdade total. Seit dieser Bruch passiert ist, Quando acontecer essa separação, hat Gott immer und immer und immer wieder versucht, Deus sempre tentou e tentou e tentou
pintou, dass du seine Stimme hörst para você conseguir ouvir a voz dele und dass er einen Ort findet, wo er unter euch leben kann. e para ele achar lugar onde ele pode habitar, ficar. Eure Gemeinde ist so ein Ort, wo Gott unter euch leben will. A igreja de vocês é lugar onde Deus quer habitar, ficar com vocês. Ob es ein Ort ist, wo man Gottes Stimme hören kann, weiß ich nicht. Ich kenne euch nicht. Ich kenne eure Gemeinde nicht. Eu não sei se esse é realmente aqui lugar onde pode ouvir a voz de Deus. Eu não conheço a sua igreja aqui. Aber eins weiß ich. Mas uma coisa eu sei. Egal, wo ich hingehe auf dieser Welt, Tanto faz onde eu vou nesse mundo. die Menschen suchen einen Platz, As pessoas procuram lugar wo Gott wohnt onde Deus habita und wo man seine Stimme hört. e onde pode ouvir a voz de Deus. Und wenn ich euch nun fragen würde, wann hast du Gottes Stimme das letzte Mal persönlich gehört? E se eu perguntasse aonde você escutou a última vez a voz de Deus, Dann hätten wir vielleicht eine sehr, sehr interessante Stunde vor uns. eu acho que nós teríamos uma hora muito interessante Oder eine sehr ernüchternde Stunde. e talvez uma hora bem real, da realidade, como que tá. Weil wir uns sagen würden, ich habe Gottes Stimme schon lange nicht mehr gehört. Talvez você fala, faz tempo que eu escutei a voz de Deus. Und wir fragen uns, warum? E nos perguntamos, por quê? Gott redet nicht unentwegt. Deus não fala de qualquer jeito. Wie wird man Oberhäuptling der DIPM? Como a gente se vira como cacique da uma missão da TIPM? Indem Gott redet. Porque Deus fala. Ich habe vor 6 Jahren bei einem Steuerberater gearbeitet und hatte mit Missionen nichts am Hut. 6 anos atrás eu trabalhava como despachante de finanças, de impostos. Und eines Tages kam jemand zur Beratung aus Lonsingen. E eu tinha nada a ver com Deus. E dia alguém da missão chegou para me procurar para receber conselho nas finanças. Und im Beratungsgespräch, wir verstanden uns sehr gut, fragte er mich, bist du Christ? E nessa conversa ele me perguntou: você é cristão? Und ich sagte ja, und er sagte, ich bin auch Christ. Eu falei sim, e ele respondeu: eu também sou cristão. Und er bekam eine gute Beratung. Es wurde ein Dauermandat, also eine Dauerberatung. Ele recebeu bom aconselhamento dele, e esse foi não só uma vez, esse continuou. Und er war bekannt, verwandt mit dem Präsidenten, mit dem Vorsitzenden der DIPM in Lonsingen. Ele foi parente do presidente da TIPM. Und er gab die Empfehlung, wenn du eine gute Beratung willst, dann geh doch zum Rainer Braus. Ele falou para o presidente: se você precisa bom conselho, então procura o Rainer Braus. Und eines Tages kam er und wollte auch eine Beratung. E dia ele chegou e ele também queria conselho. Und bis zu dieser Stunde habe ich nur meinen Job gemacht. E até nessa hora eu só fiz o meu trabalho. Und eines Tages fragte mich dieser Vorsitzende, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ein Ehrenamt in der DIPM zu übernehmen. E dia aquele presidente me perguntou se posso imaginar de também ajudar na missão como voluntário. Es ging natürlich um Geld. Claro, razão foi dinheiro. Und ich fragte meine Frau und wir sagten, ja, können wir uns vorstellen. Eu perguntei à minha esposa e nós falamos: sim, podemos imaginar ajudar. In dieser Position nahm ich an den Vorstandssitzungen der DIPM teil. Com essa posição, eu participei das reuniões da diretoria da TIPM. Und eines Tages kam ich nach Hause zu meiner Frau E dia eu cheguei em casa, a minha esposa, und berichtete aus der Vorstandssitzung. e eu contava o que foi falado na reunião. Und ich sagte meiner Frau, der Missionsleiter wird seinen Vertrag nicht mehr verlängern. Eu falei para minha esposa:
o diretor atual não vai prorrogar o contrato dele. Die DIPM braucht einen neuen Missionsleiter. A DIPM vai precisar novo diretor. Und dann traf sich der Blick meiner Frau mit meinem. E assim, os nossos olhos se fixaram, né, um do outro. Wir sind 38 Jahre verheiratet, das kommt öfters vor. Hoje temos 38 anos de casamento e de vez em quando os nossos olhos estão se encontrando, né? Aber in diesem Moment war meiner Frau und mir klar, dass es eine Veränderung in unserem Leben geben wird. Mas nesse momento foi bem claro para nós dois, vai ter uma mudança na nossa vida. Meiner Frau und mir war klar, irgendwann kommt die Frage in unser Haus, wollen wir Missionsleiter werden? E foi bem claro, vai chegar a pergunta se nós queremos ser diretores da DIPM, da missão. Und obwohl Gott in diesem Moment kein einziges Wort geredet hat, haben wir Gottes Reden ganz deutlich gehört. E mesmo que Deus não tinha falado nenhuma palavra, mas nós escutamos bem claro o falar de Deus. Wir haben von unserer Seite niemals auch nur einen einzigen Millimeter, einen einzigen Schritt gemacht, um Missionsleiter zu werden. Nós não fizemos nem milímetro de passo para ser diretor de uma missão. Und dann kam der Tag, wo das Telefon klingelte. E chegou o dia que o telefone tocou. Und die Frage stand in unserer Familie, werde ich Missionsleiter? E agora chegou a pergunta. E a pergunta foi dentro da nossa família: eu vou aceitar ser diretor da missão? Und nun nehme ich euch noch einen kleinen Schritt weiter. Im 1. Mose 3 gibt es auch den Vers 15 und 16. E agora quero levar vocês junto nesse capítulo 3 de Gênesis. Na frente tem ainda o versículo 15 e 16. Da steht, dass die Schlange Nachwuchs bekommt. Lá está escrito que a serpente vai ter descendentes. Und der Nachwuchs wird wieder Nachwuchs bekommen. E aquele Nachwuchs, Kinder. aquele filhote vai criar outro filhote. Criado. Descendente. Aquele descendente vai criar outro descendente. Und das wird so lange gehen, wie die Erde sich dreht. E isso vai acontecer enquanto existe a Terra. Enquanto a Terra está se girando. Und was werden diese Kinder dich fragen? E o que vão perguntar aqueles dependentes? Sie stellen dir die gleiche Frage, wie sie Adam und Eva gestellt haben. Vai ser a mesma pergunta que foi dada ao Adão e Eva. Sollte Gott gesagt haben. Será Deus falou mesmo assim? Und genau diese Frage stand parallel auch bei uns zu Hause im Raum. E aquela pergunta também estava dentro da nossa casa. Ich ging zu meinem Chef und habe gesagt, ich werde kündigen. Eu procurei meu chefe e falei, eu vou sair. Eu vou despedir. Und er sagte, oh, können wir da noch was machen, Herr Braus? E ele falou, ainda tem uma coisa para negociar? Ich hätte da eine gute Idee. Eu tinha uma ideia boa. Wir erhöhen Ihren Gehalt wesentlich. Eu vou aumentar o seu salário bem. Und außerdem, Herr Braus, könnten Sie doch einen Firmenwagen brauchen. E ele ofereceu ainda carro para usar no serviço. Und ihr müsst wissen, bei meinem Chef damals fing der Firmenwagen bei Mercedes-Benz V8 Biturbo an. Vocês entenderam? Então o chefe ofereceu Mercedes, né? V8 Biturbo. Habt ihr schon mal ein V8 Biturbo gehört? Vocês já usaram Mercedes V8 Turbo? Já sentava dentro? Ich hörte ihn ganz deutlich.
Quando o chefe falou, eu já escutei o motor dele. Sollte Gott gesagt haben. Será Deus falou assim? Meine Kinder haben das mitbekommen. Os nossos filhos também estavam vendo o que está acontecendo. Sowohl die Frage nach Missionsleitung wie auch die Antwort meines Chefes, mehr Gehalt plus V8 Biturbo. Eles chegaram a saber mesmo a pergunta se eu vou ser diretor da missão e mesmo também aquela oferta do outro chefe de Mercedes, né, de receber um salário maior. Und mein Sohn kam und sagte, Papa, E meu filho chegou e falou, papai, echt jetzt? é mesmo agora? Mercedes? Mercedes? Gehalt? Salário maior? Und du willst nach Lonsingen? E ou você quer ir lá na missão? Und ich sage euch das nicht, damit ihr Eindruck habt, bekommt von meiner Entscheidung. Eu não estou falando isso para vocês tenham uma impressão da minha decisão. Ich sage euch das, damit ihr heute nach Hause geht und mitnehmt, Gott redet. Eu estou testemunhando isso para vocês vão para casa realmente sabendo que Deus fala. Gott redet. Deus fala. Und wenn euch irgendjemand einreden will, dass Gott aufgehört hat zu reden, E se alguém quer falar para você Deus parou de falar, dann sagt jede Woche, die ich als Missionsleiter verbringe, das ist eine Lüge. então eu falo toda semana que desde que sou diretor da missão, isso é uma mentira. Und wenn du Gottes Stimme, sein Reden nicht gehört hast letzte Woche, E se você não escutou a voz de Deus, o falar de Deus na última semana, dann heißt das nicht, dass Gott nicht geredet hat. isso não mostra que Deus não fala. Es heißt nur, dass du seine Stimme nicht gehört hast. Significa só você não escutou a voz dele. Und es gibt Momente, da müssen wir auf die Knie gehen Tem momentos onde nós tem que nos ajoelhar und Gott bitten, dass uns die Ohren auftut, dass wir sein Reden wieder e hören. pedir a Deus para Ele abra nossos ouvidos para chegarmos a ouvir de novo a voz dele. Und wenn ihr Gottes Reden hört, E quando vocês escutam o falar de Deus, a voz de Deus, werdet ihr sofort diese zweite leise Stimme hören. vocês logo vão escutar uma outra voz silenciosa Die sagt, sollte Gott gesagt haben. que fala mesmo no começo. Será Deus fala mesmo assim? Und deswegen steht in deiner und in meiner Bibel, E por causa disso está escrito na tua Bíblia e também na minha Bíblia. wenn du Gottes Stimme hörst, Quando você escuta a voz de Deus, dann heute. Gib ihm heute eine Antwort. então responda hoje. Dá a ele uma resposta hoje. Morgen könnte zu spät sein. Talvez amanhã já fica tarde demais. Wenn du heute Abend Gottes Stimme hörst, Se você escuta hoje à noite a voz de Deus, dann gib ihm heute Abend deine Antwort. então dá a ele a tua resposta. Und wenn ihr mehr von mir hören wollt, dann müsst ihr mich nochmal einladen, weil meine 5 Minuten sind vorbei. E se vocês querem escutar mais da minha vida, tem que me convidar de novo, porque os meus 5 minutos passaram. Vielen Dank. Muito obrigado, muito obrigado. Vielen Dank, Bia. Então, história interessante, Deus fala. E olha, esses testemunhos, realmente, Raina, muito obrigado, porque isso anima, né? Igreja é o lugar onde nós também trocamos, como Deus falou a última semana na minha vida, o que Ele me falou. Muitas vezes pensamos contar uma coisa sensacional, mas já uma palavra de Deus, Ele fala na minha vida, na minha situação. É bom. Agora quero pedir, vocês também já chegaram na frente, mas eu vou ainda explicar um pouco sobre... Pode sentar ainda, tá bom. 5 minutos, né?
Ok. Lembranças primeiro da minha esposa. Ela já me aguenta mais de 30 anos. E ela me deixou sair de novo por 6 semanas para cá. Mas ela está junto em oração, mandou lembranças para onde você vai. E ela cuida da casa, cuida dos netos. Temos 5 netos e o 6º está chegando. Tá? Então eu estou rico, muito rico. E antigamente eu trabalhava também não com finanças, eu trabalhei com massa, eu trabalhei na padaria, sou padeiro profissional. Na tua casa eu acho que fiz um pão doce, essa vez não dá tempo, mas outra vez, espero que sim. Tá bom, ok. E Deus me chamou. Eu era muito tempo um cristão egoísta. O pastor tem que ser satisfeito com a minha presença. Pronto, vou para agora. Viu? Mas Deus me mudou. E quando eu tinha a idade de vocês, como adolescente, eu tinha uma crise na fé. Os meus pais me criaram, já escutando a palavra de Deus. Eu pensei, isso basta. Indo junto na igreja, de vez em quando orar, de vez em quando sobra um centavo, dar uma oferta, pronto. Mas quando eu me formei de padeiro na adolescência, eu tinha uma crise, eu parei. Porque não funcionou. Eu fiquei frustrado não agradar a Deus na minha vida. E assim, eu procurei os prazeres do mundo com a minha moto. 500 quilômetros por semana, acelerando nas festas, no boate, nos lugares. E mais procurando a minha liberdade, fiquei mais vazio. E graças a Deus que Ele correu atrás da gente, num acampamento, e eu acordei. Que Deus não quer religião, Ele quer comunhão. Ele me deu um novo começo. E viu, tanto faz como está a sua vida, Ele quer te dar um novo começo. E Ele enche aquele vazio. E também Ele perdoa onde a gente erra. Vivendo sem Ele já é pecado. Separado de Deus. A satisfação da vida só achei em Cristo. E desde de 1985 é comunhão. Com altos e baixos. Mas Ele é fiel, por causa disso estou aqui. Na verdade, todo dia a gente erra, peca, já no pensamento. Mas a gente vive da cruz, do perdão de Deus. Não acredita naquela mentira do diabo. Agora você perdeu, Deus não tem mais compaixão com você. Ele não tem mais misericórdia, agora não. Ele ama os pecadores, ele não ama o pecado. Ele sempre dá um novo começo. Talvez também hoje à noite. Então, Ele nos chamou e nós saímos em 1996 com 2 filhos pequenos para o Brasil. Trabalhamos lá em Rondônia há 10 anos entre a etnia Cinta Larga. Vivemos no mato com os indígenas. Deus nos deu mais filhos e nós temos hoje uma família grande. Eu estou rodando, falando sobre missões na Alemanha, nos congressos de jovens, também nos encontros de jovens, e também nós temos na DIPM uma tenda, onde fazemos campanhas de evangelismo, porque a Alemanha virou um campo missionário. Nós esquecemos de Deus. A Alemanha precisa de novo o Evangelho. E a nossa família aumentou. Ano passado, os 2 se casaram, né? E temos 7 filhos, 5 próprios, 2 adotivos daqui do Brasil. E missão é convidar para o casamento eterno. Esse casamento está em preparação. Deus está convidando através de você. Porque essa noite já está terminando.
E sempre quando os jovens vão se casar, eu desejo para seu casamento um dia, né? Vai se casar? Vamos ver, né? Mas eu desejo, se vocês vão ter o casamento, que fica uma reflexão já do casamento eterno. Porque esse não vai acabar mais, não. E todos são convidados. Então, Mica, agora, Raquel, a sua vez, contando um pouco da vida de vocês. E depois eu vou encerrar. Tá bom. Boa noite. Estou um pouco nervoso e então dá para ver, dá para ouvir que eu sou filho de alemão, mas eu nasci em Pimenta Bueno, Rondônia, sou brasileiro, tá bom? E eu nasci lá e cresci com meu pai junto lá e foi já criado em uma família missionária, por isso eu tinha o privilégio de ouvir já de pequeno de Jesus, que ele quer. Fica aqui, Raquel. Tá. Eu preciso da minha melhor parte aqui. Não, e lá eu posso, eu já em pequena idade eu já conseguia ou poderia fazer essa decisão, viver junto com Jesus como meu Salvador. Mas depois de uns 10 anos, nós voltamos como família para a Alemanha e eu fiz minha escola lá. E eu entrei em uma crise de identidade, exatamente por causa daquilo que eu falei no começo. Aqui dá para ouvir que eu sou alemão e lá dá para ver, dá para sentir que eu sou brasileiro. E nos dois países eu sou estrangeiro. E então nisso eu entrei na minha puberdade também. Eu entrei em uma crise e entrei em muitos vícios. Eu assisti muito pornografia, eu assisti muitos filmes, criei um vício também com jogando jogos no computador. E assim, só por causa daquilo que eu estava procurando a minha identidade dentro desses vícios. E assim, eu também quase não consegui minha profissão, eu fiz jardinagem lá. Graças a Deus, ele me levou, assim, me deu essa profissão, essa graça que conseguia essa profissão. E depois desses 3 anos, eu estava realmente sentindo, eu quero uma diferença na minha vida. Eu não quero ser assim, eu não quero viver duas vidas. Eu estava sempre na semana, eu estava trabalhando, mas eu estava também sempre em vícios. E no fim da semana eu estava o filho de missionário, estava alegre com meu pai, visitando igrejas e estava alegre, eu sou filho de missionário. Mas dentro de mim eu não estava realmente feliz com essa situação. E assim eu decidi de voltar na minha país pátria, para minha país amada, para o Brasil, e fiz um ano voluntário lá na CEMEAM com a DIPM. E eu falei, começando esse ano, Deus faz aquilo que você quer comigo. Minha vida eu quero dar para você. Eu não quero mais viver assim, essas 2 vidas, eu quero viver para o Senhor. Mostra para mim a direção. E assim, Deus, quando fala assim, tem que tomar cuidado, né? Porque ele pega esse desejo e ele faz. E ele me mudou de um cara para o outro. E eu poderia sentir como ele quer relacionamento comigo, como ele quer falar comigo. E então também lá esse ano voluntário eu ajudei em um encontro de indígenas lá no Amazonas. Pode perguntar depois, senão vai gastar muito tempo, mas eu sou filho do meu pai. E lá nesse encontro o tema estava do Romanos 10, 14.
como, pois, invocarão aquele em quem não creiam? E como creiam naquele de quem não ouvirão falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, precisa alguém que vai lá e falar para os indígenas que tem alguém, que tem Deus que ama eles. E isso eu senti nesse esse encontro lá, que Deus quer a mim. E ele colocou um fogo. Cada vez quando eu estou falando sobre esse tema, eu tenho esse fogo no meu coração. E então, isso foi uns 6 anos lá atrás, 2019, eu voltei para a Alemanha de novo, depois do meu ano voluntário. E ainda eu estava com esse fogo e Deus direcionou, me preparou. Eu fiz um curso bíblico, uma escola na Suíça, uns 3 anos. E agora eu posso ir lá na escola. Eu fiz um estágio, encontrei minha amada aqui. E ela vai contar também do chamado. E por causa do chamado, eu também peguei fogo com ela. Tá, mas tem 2 fogos. Tem um fogo para ela e um fogo para Deus. E eu falando hoje com o Regi no carro, agora voltando depois de 6 anos de ter esse chamado, voltando para o país onde Deus me chamou, para onde Deus me chamou. Isso para mim, porque ele está falando que nós ainda estamos em lua de mel, estamos ainda. Mas também esse é lua de mel para mim, pegando o fogo com Deus, do chamado com Deus. Voltar agora a sentir esse passo que Ele me chamou e agora cumprir esse chamado de voltar e ir. Isso me alegra e me dá fogo. Isso eu queria deixar como testemunho. E isso é como já foi falado, é graça que eu posso ficar aqui na frente contando como filho de missionários. Tem irmãos de mim que não querem saber de Deus. Isso existe. Esse não é que você cresce de um lar de Cristo, de missionário, de pastor, como filho. Essa é a graça de Deus. Tá bom? Eu vou tentar continuar, então. A gente se conheceu na Semeiam, é o seminário indígena da Amazônia, seminário evangélico indígena da Amazônia. Ele fica localizado lá em Rondônia, em Porto Velho, na capital, mas como eu fui para lá, a gente vai chegar lá, vamos voltar um pouquinho antes. Eu também sou não filha de missionários, mas eu sou filha de pastor. Também cresci num lar cristão e não foi sempre também que eu queria ser missionária. Isso não era algo que eu sempre me imaginei fazendo. Isso foi sempre nos planos de Deus, não foi para mim. Mas em 2016, Deus falou comigo. E eu senti que Deus queria que eu trabalhasse para o reino dele. Então, em 2017, eu fui para o Paraná, no Instituto Bíblico Maranata. E lá eu passei 3 anos e meio, mais ou menos, estudando teologia, me preparando. Mas naquele momento eu ainda não sabia, ainda não tinha ideia do que eu ia fazer da minha vida. Eu sabia que eu queria aprender mais sobre Deus e que Deus queria que eu trabalhasse para Ele. Mas essa visão de missões e a visão que eu tenho agora, naquele momento não era claro, era tudo assim incerto, eu não sabia de nada. Então eu voltei para casa quando eu terminei os meus estudos e fiquei 2 anos em casa, ainda trabalhando normalmente. E um dia, através de um amigo do ex-diretor da missão aqui no Brasil, que se chama Meu, ele não é mais diretor, mas nós temos um amigo em comum
Samuel Aidan, e ele falou que lá na Meu eles precisavam de uma voluntária brasileira. E ele falou que ele pensou direto em mim, para eu ir lá trabalhar como uma ajudante para uma família alemã que estava se mudando e eles precisavam de uma pessoa para ensinar eles a língua portuguesa. Daí eu pensei, ok. 3 meses antes eu comecei a orar para Deus. Como o Miqueias falou, cuidado quando você começa a orar para Deus pedindo alguma coisa, porque ele vai responder. Nem sempre vai ser no tempo que você quer, mas se você começar a orar pedindo para Deus, ele vai te responder, porque Deus fala. E Deus responde as orações. E daí Deus respondeu com essa pergunta para mim, com essa possibilidade de eu ir lá em Porto Velho ajudar essa família. E lá eu tive o primeiro contato com missões entre os povos indígenas, com a Semeia. Eles trabalham 1 ano de escola bíblica, eles dão uma visão assim geral da Bíblia. No período de 9 meses, os alunos ficam lá mais ou menos 10, ou mais ou menos um período de 1 ano, aprendendo uma visão geral da Bíblia. E é só para indígenas, só para povos indígenas. É tudo assim adaptado à linguagem, os estudos. É tudo adaptado de forma que os povos indígenas consigam compreender, de forma que o evangelho, de forma que os ensinos da Bíblia sejam compreensíveis para eles. É tudo bem adaptado. E lá eu conheci pela primeira vez o trabalho da Meu, aqui no Brasil, Missão Evangélica Unida. E lá, daí no ano de... Eu fui para lá no ano de 2022, conheci o trabalho e recebi o meu chamado de Deus no ano de 2023. Só trabalhando com datas para não ficar tudo um em cima do outro. E então, em 2023, eu fiz um estágio lá na Semeia, como professora. Estive lá ajudando os alunos, ensinando eles também sobre a Bíblia, o que eu sabia, contando histórias da Bíblia, ensinando sobre alguns livros, o que é a Bíblia, e alguns salmos também, uma visão geral. Também a gente fez algumas viagens nos rios e tudo mais. E daí lá, em agosto, o Miqueias fez um estágio do seminário dele e eu estava lá fazendo estágio. Mas o ponto que eu queria chegar é o versículo com que Deus me chamou em 2016. Foi com o versículo de 1 Pedro 2:21, que fala assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. No momento, em 2016, Deus me chamou e falou: siga-me. E essa foi a parte do versículo que me tocou. Siga-me. Eu devo seguir Jesus. Ele queria que as pessoas conhecessem mais ele. Então, eu também quero fazer isso. Eu quero conhecer ele. E daí, com o tempo, trabalhando lá, e também aqui, Deus renovou o versículo para mim. O versículo daí que me pegou bem forte, ainda pega, quando fala que Jesus Cristo, ele deixou um exemplo para a gente. A gente não vai simplesmente seguir ele sem ele dar nenhum exemplo. Ele nos deixou um exemplo. Obrigada. Obrigada. E daí, qual foi esse exemplo? O que o Martin fez? Ele deixou a casa dele. Martin também seguiu o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo também deixou a própria casa. Ele deixou o próprio Pai, a eternidade. Ele não viu isso como valioso, como algo a que ele se apegasse com firmeza. Ele viu a gente como mais importante, como mais necessitados. E daí ele foi até a cruz, como também está em Filipenses 2, versículo 5 ao 11, ou 5 ao 8. E esse foi o exemplo. E é isso que até hoje me motiva. Quando vem os momentos difíceis, onde eu penso minha família, minha casa, meus pais. Eu lembro do exemplo.
para Jesus Cristo foi muito pior. Então, para mim, passa, tá tranquilo. A gente sofre, mas isso é normal. Mas o exemplo de Jesus foi maior. E daí? Está escrito na Bíblia, você está escrito no livro, a gente não pode negar. Se Deus fala, a gente tem que ouvir. E quando Deus fala, tem que também dar a nossa resposta. Então, a minha resposta foi essa, eis-me aqui. Envia-me a mim. Marte, pega. Muito obrigado, vocês dois. Gente, é emocionante. Quando Deus fala, também realmente é um milagre. Também obrigado a vocês. Chegando hoje da Alemanha, já dando um testemunho aqui no meio da igreja. Por que pessoas deixam a sua casa, a sua profissão? Eu quero rapidinho só ainda apresentar o que a DIPM faz, o que é missão. E a DIPM foi fundada em 1962. O fundador, James Ratcliffe, ele visitava o Brasil, queria fazer missões nas cidades brasileiras. E descobriu, já tem bastante igrejas nas cidades. E foi levado na reserva do Xingu. E viu indígenas morrendo igual moscas. Ele fez um filme mostrando a situação terrível dos indígenas na campanha de evangelismo nas tendas. E jovens falaram, nos tem que ajudar. Assim começou a missão. Uns mais de 60 anos atrás. E a DIPM trabalha na Alemanha, trabalha em Costa Rica, trabalha no Paraguai, também trabalha aqui no Brasil. No Brasil, começou depois já trabalhando na Alemanha na evangelização. A Alemanha trabalha entre crianças e também entre jovens. Nós temos uma tenda que no tempo de verão estamos montando nas igrejas, nos lugares onde eles nos convidam para falar o evangelho da salvação. E também nós temos um ano para jovens, para aprender a eles mais Jesus, né? O discipulado, mas também servindo nas campanhas, acampamentos, missão numa região, Allgäu, onde as pessoas não conhecem o Evangelho, e também na Alemanha Oriental, bem aqui em cima. Costa Rica é o nosso campo mais novo, com uma missão parceira. Lá temos um centro de treinamento para indígenas, estudo bíblico, aula práticas, agricultura, saúde e também carpintaria. E no Paraguai temos trabalhos diferentes com missões parceiras para e com indígenas, estudos bíblicos, saúde, agricultura e seminários para casamentos. Tem aqui no Brasil mais de 360 etnias indígenas, povos indígenas, mas apenas 110 têm o Evangelho. A vida dos indígenas é diferente. Alguém de vocês já passou uma vez numa aldeia indígena? Sim? Aonde? Aqui no Brasil? Equador, ok? A vida realmente é diferente porque normalmente eles viam de casa, eles têm a sua roça. Pode subir junto conosco para o norte para conhecer, né? Eu quero levar vocês, realmente é um convite para conhecer. Ou vocês talvez um dia visitam a Raquel e o Mica, porque eles querem trabalhar no norte, no Amazonas. O Brasil é muito grande e nós temos com a Melke, como DIPM, a parceria já desde 2011, 24 anos. Ano que vem temos o casamento de prata, né? Da nossa parceria. E é uma bênção. Mas a Melke vai já comemorar o santuário agora, ano 2027. Quantas vezes você já escutou o Evangelho? Quantas vezes? Tem alguém aqui hoje à noite que está primeiro escutando o Evangelho? Parabéns. Mas eu te pergunto também, o Evangelho ainda é precioso para você? Ou você se acostumou? Bonito, né? Olha, igual a Mica falou,
Jesus quer acender um fogo. Quando falamos do jogo, né? Ontem, quando chegamos para cá, tinha jogo do nosso clube, VfB Stuttgart, contra Bavaria Munique, né? A nosso time perdeu. E nós temos o Evangelho de Jesus, porque ele torna pessoas perdidas em vencedores, entendeu? Então, nós choramos muitas vezes hoje quando o nosso time perde o jogo. Mas estamos ainda chorando para almas perdidas, pessoas perdidas. Toca isso ainda no nosso coração. Deus sente dor dos perdidos. E durante a pandemia, logo depois da pandemia, Deus abriu um novo campo. Lá no Acre, em Feijó. É uma cidade, realmente tem muitos perdidos. Quando a gente visita lá e vê os indígenas chegando do Rio Envira, demora até 2 semanas eles chegar na cidade, porque eles vêm para a cidade para pegar a aposentadoria ou a bolsa familiar. Eles chegam com esses barcos, mas eles ficam totalmente perdidos, ao lado do Banco Brasil. E a maioria do dinheiro que eles pegam lá, eles usam para comprar álcool, usando drogas. Mais tarde o dia em Feijó, mais bêbados os indígenas. Essas meninas, todos, são abusados sexualmente. A vida de uma menina não é bonita na aldeia. Os homens, realmente, se não acham álcool, eles bebem até gasolina. É uma miséria que dói. Eles estão como ovelhas sem pastor. Mas Deus vê essas pessoas, Ele ama essas pessoas. Aqui estão levando uma menina de 2 anos que morreu por causa do mau tratamento no hospital. E graças a Deus, ganhamos um terreno fora da cidade, ajudamos a levantar uma base lá, um missionário brasileiro casado com um missionário indígena, e recebemos mais um terreno. Estamos levantando um centro de treinamento para indígenas que vêm na cidade, recebem ajuda, recebem comida, recebem o amor de Cristo. Porque lá nessa região tem mais de 16 etnias não alcançadas. Ainda mais os isolados. Mais de 30 mil indígenas. E estamos convidando eles. Também na semeiam, como a Raquel falou, para eles aprenderem a palavra de Deus. As boas novas, o Evangelho. Irmãos, nós na Alemanha, em muitas igrejas, perdemos o Evangelho. Quando a gente vai lá, como indígena, falando, quem pode me explicar o Evangelho? Eles não conseguem mais. Mas o Evangelho é tão simples para achar uma criança com 3 anos pode entender o Evangelho. E temos o curso lá. E, gente, quando a gente prega lá no curso bíblico, e olho no meu relógio, Regi, quantos minutos eu tenho ainda? 1 hora? Até meia-noite? Quando eu falo lá, agora já falei muito, eles me respondem, não, Martim, continua, nós queremos saber. A gente sabe só um pouquinho. Eles falam, Martim, essa comunhão como irmãos é tão preciosa, fique conosco. Gente, orem para esses povos. Falta trabalhadores no campo. E como padeiro também, quando a gente chega lá, eu ensino eles a fazer pão. Hefezopf, né? Pão doce. E última vez, esse foi ano passado, quando eu fiz até pretzel, né? Esse é o nosso pão de esperança, onde passa 3 vezes o sol. E
Eu falei para eles, eu vou fazer uma trança, um pão doce, bem gostoso. Mas não tinha tempo para eles ficarem na massa. Mas eles pegaram o celular, filmando como eu fiz a massa, depois a trança. E depois eu visitei com o meu grupo uma aldeia, fiquei uns dias fora. E quando eu voltei, o aluno indígena falou, Martim, por favor, abre o forno. Olha o que eu fiz. E quando a gente abriu o forno, ele conseguiu uma trança até mais bonita do que eu. Só olhando. Gente, isso é missão. Eu aprendi um dia no profissional fazer o pão. Agora eu estou passando isso para os outros. Talvez a gente faça um dia aqui também um curso de panificação. E sabe, é uma alegria quando aquele que aprende faz melhor do que eu. Quando ele fala melhor do pão da vida de Jesus do que eu. Entendeu? Porque o mundo está com fome. E Jesus fala, eu sou o pão da vida. Ele dá vida com satisfação. Ele satisfaz. Olha eles, alegres, os padeiros indígenas. Né? É uma alegria ver isso. Mas está escuro ainda. No mato, no Amazonas, também nessa cidade. Olha, quando eu vi esses prédios, obrigado que você me levou, me mostrou. Mas o que está acontecendo atrás desses muros? Eu acho também nessa cidade tem muita miséria. Mas aqui tem pessoas que conhecem a salvação. E, gente, o Evangelho vive de ser transmitido para os outros. Não cale a boca. João e Pedro falaram, não podemos deixar de falar o que nós vimos e experimentamos de Jesus. Ore para as pessoas ao seu redor, seus vizinhos, seus colegas no trabalho, seus netos, né? Ore para essa cidade e ore para os povos ainda nesse país não alcançados. Mais de 160 etnias ainda estão sem evangelho. Estão dentro da miséria. Jogados no chão. Vivendo no meio do lixo. Morrendo sem esperança. Missão não é bonito. Bonito é quando chega a salvação. Nós temos uma pressão no momento bem forte contra a missão do governo. Orem para o nosso governo. E mesmo assim, queremos fortalecer a liderança indígena. Estamos indo agora no Complé, agora no final desse mês. O encontro das igrejas indígenas e das missões indígenas. Nós vamos ter louvor, nós vamos ter pregação. Mas nós vamos ter reuniões como nós podemos alcançar juntos os não alcançados. Junto aqui na Chocum vai ser, e estamos muito gratos que através da MEUC, temos agora a parceria também com a Cruz Azul, que aceitou o chamado também ajudar agora na área indígena, porque o maior problema é álcool e drogas. Nenéns recebem cachaça para parar, chorar de fome. Essa é a situação. E por causa disso, vamos juntos, socorro, pronto socorro. Hoje nós trabalhamos em parceria com mais de 12 organizações e missões. É um desafio. Mas esse é o mapa. Todo ponto vermelho significa um povo ainda sem evangelho. E o presidente daquele Congresso, Conselho Nacional dos Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas, ele falou, sozinho vai mais rápido, mas juntos vamos mais longe. E por causa disso precisa pessoas que orem, pessoas que apoiam e pessoas que vão. Deus quer que você faça parte na missão dele. Eu vou agora rodar aqui dentro do país ainda quase 8.000 quilômetros nos próximos 6 semanas. Eu tenho medo disso. O que vou enfrentar? Mas o que me faz tranquilo?
não é minha viagem. A viagem é dele, ele me chamou. Eu estou indo porque ele chamou. A missão não é minha. A missão é dele. A igreja não é minha. A igreja é dele, Regis. Ele toma a responsabilidade e ele nos usa como flechas que alcançam o alvo. Eu convido você nessa noite para fazer parte da missão de Deus. Quando eu me despedi da minha esposa e falei para ela, amor, pesa muito para mim agora deixar você 6 semanas em casa. Sabe o que ela falou? Martim, vai embora. Deus nos não chamou para sentar no sofá. Ela me falou. Depois, quando você volta, vamos ficar no sofá. Tem que também descansar. Mas, irmãos, eu não sei se aqui é a mesma coisa. Se não é, parabéns. Mas as nossas igrejas na Alemanha ficaram bem descansando. E perderam esse foco para os outros. E quando a igreja perde o foco para os outros, ela fica com problemas, brigas, ela se divide. As pessoas ao nosso redor estão mais perdidas que muitas vezes nos imaginamos. Deixe-nos orar. Quando nós começamos a orar, usa-me, eis-me aqui. Envia-me, Senhor. Não vai ser fácil. Mas missão é sempre um conjunto, Jesus e eu. E quem aceita Jesus? O eu se transforma em nós. E assim podemos enfrentar lutas, mas também vitórias. Deus quer nos dar a vitória. E Ele quer ser glorificado, ainda salvando pessoas desse mundo perdido. Nesses últimos tempos. Eu quero encerrar com esse versículo que Jesus falou em Mateus 24, 14. No meio dos sinais terríveis que estão acontecendo no momento também nesse mundo, guerras, injustiça crescendo, muita tentação, muito engano. Mas Jesus fala, e o evangelho do reino vai ser anunciado em todo mundo, entre todas as etnias. E assim vai chegar assim. E gente, eles têm fome. O missionário lá no Acre me fala, Martim, você não imagina como eles já me esperam e quando eu chego, eles enchem o meu barco com bananas, agradecendo que eu estou levando a palavra. E sabe o que ele continuou falando? E quando eu volto na cidade, os cristãos se acostumaram com o evangelho. Eu desafio nós, também a mim. Gente, nós temos o evangelho. E não precisamos ter vergonha do evangelho, porque o apóstolo Paulo fala, o evangelho tem o poder de salvar todos que creem nele. Brasil precisa do evangelho, Alemanha precisa do evangelho, os povos indígenas precisam do evangelho. Vamos junto, aproveitando o tempo até Cristo volta. Vamos ficar em pé? E deixe-nos orar. Eu vou deixar um espaço onde você pode fazer a tua oração em silêncio. Talvez começar de novo, entregando a sua vida para Jesus. Também se consagrar. Essa vida não é de nós, recebemos de Cristo. Ele tem um grande prazer quando nós deixamos Ele habitar em nossas vidas. Santo Deus,
tu és o Deus que falou já desde o começo do mundo.